Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre o jogo do Real Madrid dessa quarta-feira, jogo único valendo vaga nas semifinais da Copa do Rei da Espanha e, claro, falar sobre mais uma lesão no setor defensivo do Real Madrid. O que o Ancelotti vai fazer para conseguir mais milagres com esse Real Madrid? É incrível o problema defensivo do time que não foi ao mercado e agora tem muitos problemas para escalar o sistema defensivo em uma semana decisiva para o Real Madrid na temporada. Bom, antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Para quem, começando para dar aquela dica sempre no começo dos vídeos, para quem quiser palpitar, minha parceira aqui, KTO, é o seguinte: o Real Madrid tem 3 jogos pela frente, valendo seguir vivo na Copa do Rei da Espanha, nessa quarta-feira contra o Leganés, seguir vivo na briga diretaça pelo título do Campeonato Espanhol. Na verdade, seguir vivo provavelmente seguirá vivo, mas vamos ver se vai continuar na liderança da competição ou não. Sábado tem derby, Real Madrid primeiro colocado contra Atlético de Madrid segundo colocado, 1 ponto de diferença entre as duas equipes. E na semana seguinte, jogo de ida contra o Manchester City na Inglaterra, mata-mata eliminatória da Liga dos Campeões, só uma das duas equipes vai para as oitavas de final. Então, semana importantíssima para o Real Madrid. E para quem quiser palpitar para esses jogos do Real e para, claro, todos os jogos da Champions, Campeonato Espanhol, Copa do Rei da Espanha, minha parceira KTO tem odds interessantíssimas lá para você, sempre lembrando que só para maiores de 18 anos e sempre com muita responsabilidade, tá, pessoal? Tudo que vocês colocarem por lá, vocês podem perder, sempre esse alerta. Se o Real Madrid já não tinha problemas, agora tem mais. Nesta terça-feira, o clube comunicou a lesão do zagueiro Alaba. Ele já vinha de ter muitos problemas com lesão nos últimos tempos, né? Voltou a jogar no início desse ano, depois de 13 meses afastado dos gramados por uma lesão no joelho, que ele teve uma recaída no final do ano passado. E depois de 13 meses, o Alaba voltou a jogar, vinha tendo minutos nas últimas partidas, mas nessa terça-feira o Real Madrid divulgou a lesão de Alaba, uma lesão muscular que vai deixá-lo afastado dos gramados entre 2 a 3 semanas. Ou seja, o Real Madrid entra para uma das semanas mais decisivas e importantes da temporada, sem nenhum zagueiro para o Ancelotti escalar. Alaba, que seria titular contra o Leganés nessa partida da Copa do Rei da Espanha que acontece nessa quarta-feira, está no departamento médico. Rüdiger, que vinha sendo o único zagueiro de origem que o Ancelotti tinha para essa temporada, jogou 34 dos 35 jogos com o Real Madrid, se lesionou na última partida e também vai estar 2 a 3 semanas de baixa. Ele ainda não está totalmente descartado para o jogo de volta do Real Madrid contra o Manchester City no Bernabéu, no mata-mata da Champions, mas veremos se ele vai chegar a tempo. Militão, com uma lesão grave no joelho, perde a temporada e o Carvajal também. Ou seja, o Real Madrid, que tem 4 zagueiros no time principal, Alaba, Rüdiger, Militão e Vallejo, que não conta para o Ancelotti, não tem zagueiro para escalar, nem para o jogo contra o Leganés da Copa do Rei, nem para o jogo do Derby de Madrid no próximo sábado contra o Atlético de Madrid, lembrando que é líder contra vice-líder de La Liga, e nem para o jogo de ida contra o Manchester City, mata-mata da Liga dos Campeões. Quem vai jogar? Tudo indica que a dupla de zaga do Real Madrid para essas partidas será Tchouaméni, que tem sido muito questionado nessa temporada, e Raul Asensio, jogador da base, que ganhou minutos com o Ancelotti e deve ser o zagueiro de origem, né? O zagueiro mesmo que o Ancelotti deve contar nessa partida. No banco de reservas, o Carlo Ancelotti já falou que estará Jacobo Ramon, que estreou com a camisa do Real Madrid, do time principal, contra o Salzburg na Liga dos Campeões. É um zagueiro que teve problemas com lesões no início da temporada com o Real Madrid Castilha. A verdade é que agora voltou a jogar, tá pegando o ritmo, já estreou, como eu disse, com o time principal. Mas é um zagueiro da base, que ainda não teve tanto espaço assim no time principal, mas é o zagueiro que o Ancelotti deve contar como o reserva, no banco de reservas para esses jogos, já que, como eu disse, o Vallejo não conta para o técnico Carlo Ancelotti.
O Real Madrid com muitos problemas para escalar o setor defensivo. Na lateral direita, Lucas Vázquez é a opção, é o único que o Ancelotti tem, apesar de não ser lateral de origem, né? Desde que ele renovou seu contrato com o Real Madrid, ainda com o Zidane, foi para ser o reserva do Carvajal, tem sido titular nessa temporada. Nos jogos grandes, vamos ver se o Valverde não vai jogar por ali, que é uma situação de emergência também que o Ancelotti tem utilizado. Até o Raul Asensio, o zagueiro, estava jogando também na lateral. E o único lugar na defesa que o Real Madrid, em princípio, não vai colocar nenhum jogador improvisado, é a lateral esquerda, que Mendy e Fran Garcia estão à disposição. É um momento delicado, o Real Madrid não foi ao mercado para contratar zagueiro, chama muita atenção, mas é uma decisão do clube de não fazer esse tipo de contratação, e aí tem a lesão do Alaba, que o clube informa que é uma lesão que costuma acontecer ou pode acontecer depois de tanto tempo sem jogar, lembrando que o Alaba ficou 13 meses sem jogar. Então meio que estava na conta, né, de que podia acontecer, e aí o Real Madrid praticamente, diretamente, não tem zagueiro por uma semana importantíssima na temporada. O Tchouaméni, que tem sido muito criticado nessa temporada, vocês terem uma ideia, jogou 13 jogos na zaga como titular. Venceu 10 partidas, empatou um jogo e foi derrotado em 2, mas é que uma derrota ficou muito marcada, que é a derrota no El Clássico para o Barcelona. No meio-campo, o Tchouaméni disputou 14 partidas e é a sua posição de origem, é onde ele gosta de jogar, mas nessa temporada, basicamente, desde que o Real Madrid decidiu não ir ao mercado, é o Tchouaméni que tem para jogar na zaga e deve ser o Raul Asensio, como eu dizia, zagueiro da base, que deve acompanhar ele. Vamos ver se o Rudiger consegue voltar para o jogo de volta contra o Manchester City. Ainda não está, como eu disse, totalmente descartado, mas vamos ver a situação dele. E o Alaba talvez demore até um pouquinho mais para voltar, por ser uma recaída de uma lesão muscular, depois de ele ter ficado tanto tempo sem jogar. É uma situação muito complicada, fica difícil explicar por que o Real Madrid não foi à janela de transferências contratar zagueiro, e o Ancelotti, na coletiva dessa terça-feira, disse, olha, na temporada passada, a gente conseguiu resolver os problemas com o que a gente tinha no elenco. Eu confio na categoria de base e vamos ver se os meninos respondem. Nessa quarta-feira, o Real Madrid enfrenta o Leganés, jogo único, valendo vaga nas semifinais da competição. As semifinais já passam a ser jogo de ida e volta, mas as quartas de final ainda são jogo único. O jogo acontece em Butarque, no estádio do Leganés. E para essa partida, os zagueiros devem ser Raul Asensio e Tchouaméni, até porque os dois têm que aprender a jogar juntos, basicamente, porque jogaram poucas partidas os dois juntos. O Jacobo Ramon, que é esse menino da base que já estreou com o Real Madrid, que o Ancelotti conta como o zagueiro reserva, deve ter minutos nesse jogo, até pra gente ele ir se acostumando, porque se precisar ele vai ter que jogar por ali. E o Ancelotti ainda para esse jogo contra o Leganés não vai contar com outros 2 jogadores. Tem no departamento médico Carvajal e Militão toda a temporada, o Camavinga, que ainda não foi relacionado para esse jogo, mas que deve voltar para o derby contra o Atlético de Madrid, portanto, em teoria, estará à disposição para o jogo de ida contra o Manchester City, que é um reforço importante para o meio de campo e também na emergência para a lateral esquerda. Não tem o Alaba e o Rudiger, os dois no departamento médico, e não vai ter Mbappé e Bellingham, que o Ancelotti vai poupar os dois e vai dar descanso para os dois, mas vai ter Vinícius Júnior e Rodrigo, que devem ser os atacantes titulares nessa partida contra o Leganés. O Ancelotti está levando 8 meninos da base para esse jogo de Copa do Rei. Os 2 goleiros reservas, porque o Lunin vai ser o goleiro titular, então o Courtois também está fora por descanso. Esqueci de falar isso aí, 3 fora por descanso. Então o Courtois está fora, vai ter o Lunin no gol. E o Fran Gonçalves e o Sérgio Mestre como os goleiros reservas, então são 2. Depois vai ter o Raul Asensio, que já é quase mais titular que outra coisa, mas que é da base. O Jacobo Ramon, o zagueiro da base. O Lourenço Aguado, que é lateral da base também. E o Mário Rivas, que é um menino de 17 anos, que é zagueiro, que é um menino que se fala muito dele na base do Real Madrid e que foi relacionado pela primeira vez para um jogo do time principal nesse jogo contra o Leganés. Então é outro que pode estrear com o Real Madrid, outro jogador da área defensiva. Depois o Tchema do meio de campo, que é um constante nas relações quando o Ancelotti precisa montar o grupo com meninos da base, e o Gonçalo atacante, que também foi relacionado para esse jogo.
O Real Madrid no jogo contra o Leganés deve jogar com Lunin no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, Mendy na lateral esquerda, Tchouaméni e Raul Asensio a dupla de zaga, no meio campo Ceballos, Luka Modric, Arda Güler e Brahim, e lá na frente Rodrigo e Vinícius Júnior. O Endrick, em princípio, deve começar no banco de reservas, mas muito provavelmente vai ter minutos, porque se ele não joga nos jogos da Copa do Rei, vai jogar quando, né? Então, muito provavelmente vai ter minutos, talvez o Ancelotti até nos surpreenda e coloque ele no time titular, mas em princípio as informações que saem por aqui é de que ele deve começar no banco. Vamos ver, eu ainda quero ver a escalação do que o Ancelotti vai colocar para esse jogo. O Leganés não é um time nada fácil de enfrentar, é verdade que na Copa do Rei vem de eliminar o Almeria, time da segunda divisão, e o Almeria tá jogando bem e fez um bom jogo contra o Leganés, e o Leganés nessa temporada no Campeonato Espanhol venceu o Atlético de Madrid venceu o Barcelona, então não é um rival simples, ainda mais jogando na casa dele. É um time que se defende muito bem e que, se o Real Madrid deixar espaço, pode complicar a vida do Real Madrid. O time de Carlo Ancelotti vem de perder o último jogo do Campeonato Espanhol, precisa se classificar na Copa do Rei, porque uma eliminação já seria mais um problema, porque seriam já vindo uma derrota no Campeonato Espanhol, ser eliminado na Copa do Rei, e no sábado, como eu disse, tem derby contra o Atlético de Madrid no Bernabéu, valendo a liderança do Campeonato Espanhol, e na semana seguinte já tem o jogo de ida contra o Manchester City no mata-mata da Champions. Então o Real Madrid bastante pressionado de novo, como tem sido basicamente toda essa temporada. O Ancelotti dá descanso para o Bellingham e para o Mbappé, mas vai contar com o Vinícius e o Rodrigo, sendo aí as armas para conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Rei da Espanha. É um momento complicado para um Real Madrid que, repito, é difícil de explicar o porquê não foi para o mercado contratar um zagueiro e se colocou nessa situação de agora precisar chamar os meninos da base para jogos importantes, porque basicamente não tem zagueiro para escalar. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Eu volto depois desse jogo e vamos ver o que o Ancelotti vai colocar em campo e que pistas, né? E como é que vai ser a atuação do Tchouaméni com o Asensio, como é que, se jogar o Jacobo, como é que ele pode jogar, porque agora a gente está de olho em todo mundo nesse sistema defensivo, que tem sido o problema do Real Madrid nessa temporada. O Ancelotti não tem conseguido resolver, até porque não conta com peças do elenco principal para isso, e a semana vai ser, olha, complicada para o Real Madrid, que pode chegar no jogo de volta contra o Manchester City com a corda no pescoço. É uma temporada complicada e vamos ver se o Ancelotti consegue fazer o segundo milagre nessa temporada, depois do que ele fez na temporada passada, e encontra soluções dentro do elenco para resolver um problema que foi o Real Madrid não ir para o mercado para contratar nem lateral, nem zagueiro, e agora o time está nesta situação. Beijo para vocês e vai ter vídeo claro depois do jogo.